Fala aí galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Moonflag. Se você não me conhece, eu sou o Matheus Santos, sou fundador e CEO da Moonflag. Nós somos uma assessoria de marketing e vendas para empresas de contabilidade, uma das maiores do Brasil, atendendo mais de 400 escritórios de contabilidade espalhados em mais de 22 estados no Brasil inteiro. Basicamente, a gente ajuda empresas de contabilidade a se estabelecerem na internet e gerarem oportunidades de negócio. Para ser mais específico, a gente gera mais de 20 mil oportunidades de negócio todos os anos. Nossos clientes vendem mais de R$1 milhão de receita recorrente todos os anos através de canais digitais, tá certo? Então, se você não conhece o nosso canal, se você não conhece a Moonflag, te recomendo aí primeiro a olhar os vídeos que a gente tem no nosso canal. A gente tem o nosso podcast, tá indo super bem, tá bombando aí no mercado de contabilidade, tá ajudando muitas empresas, grandes nomes estão participando. Se inscreve aqui, assista os outros vídeos, tem muitas dicas práticas que eu trago aqui para você com base na experiência atendendo todas essas empresas de contabilidade, e você consome esse conteúdo gratuito aqui no YouTube. A única coisa que eu te peço, deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreve no nosso canal para ficar por dentro aí dos próximos vídeos, beleza? Dada a introdução aí, vamos falar sobre um ponto muito importante hoje na sua estratégia de marketing digital, e é uma dúvida constante de diversos contadores que chegam aqui na Moonflag. Assim, o que eu percebo? Os empresários de contabilidade, eles são muito modelados pelos influenciadores e pelos eventos que acontecem no mercado, né? E via de regra, o que chega para eles é o que eles acreditam que vai funcionar na empresa de contabilidade deles, e isso não é necessariamente uma verdade. Então a gente vai discutir de uma vez por todas hoje o que é melhor eu fazer na minha rede social. É melhor eu ter um Instagram pessoal e focar nele para gerar lead para contabilidade, ou é melhor eu ter o Instagram da minha empresa e dedicar toda a energia no meu Instagram corporativo? É exatamente isso que até o final do vídeo eu vou te explicar, te dando para você prós e contras de cada uma dessas estratégias, mas mais especificamente 3 prós e 3 contras do Instagram corporativo e pessoal. Então o conteúdo é muito fera, fica até o final, porque no final é o que eu vou colocar o veredito do que é melhor aí para o seu escritório de contabilidade, tá certo? Por que eu falei que muitos contadores querem aplicar nas suas estratégias digitais aquilo que chegam para eles? Vou explicar para vocês. Primeiro, muitas vezes um influenciador que você segue no Instagram, aquela pessoa que você gosta, que tem carisma, que te ajuda aí na sua empresa de contabilidade, que é um contador bem sucedido e que você acompanha as dicas dele, aquilo que ele produz em massa de conteúdo tem uma estratégia. Ele não está fazendo tudo aquilo à toa. Não à toa ele tem tantos seguidores, não à toa ele tem um evento que bomba, não à toa ele vende tanta mentoria, não à toa ele vende tanto infoproduto. Ele tem uma estratégia que funciona muito bem. Agora vamos entender, será que a estratégia que ele está fazendo ali para venda de educação, que inclusive é para você que é contador, é a estratégia que ele está usando na empresa dele? Já parou para pensar sobre isso? Muitas vezes não. E isso é uma coisa que pode estar confundindo aí as suas ideias. Então vamos entender uma coisa? Vamos falar primeiro de perfil pessoal. Quais são as razões pelas quais você deveria investir no seu perfil pessoal? Vamos começar pelas mais básicas, né? O perfil pessoal, normalmente ele tende a gerar mais engajamento, porque é uma pessoa falando com outra pessoa. Então ele tende a criar mais proximidade, a gerar mais engajamento, tem mais autenticidade. Cada pessoa é única, né? Então por mais que tenham 10, 20, 30 influenciadores, eu provavelmente, pelo meu perfil, vou me identificar mais com um ou com outro. Porque um vai falar uma coisa, outro vai falar outra. Um acredita numa coisa, outro acredita em outra. E eu também tenho as minhas crenças, meus credos, e eu vou me conectar com aquela pessoa que mais me representa, que consequentemente vai me inspirar também, tá certo? Então para isso ele precisa se expor, ele precisa comunicar de maneira frequente, ele precisa compartilhar um pouco do lifestyle dele, ele precisa fazer com que você se conecte com ele, ok? Uma vez conectado com ele, você está engajado ali com a proposta que aquele cara tem para o mercado, ele vai naturalmente conduzir você para eventualmente um evento ao vivo, para uma aula gratuita, para uma oferta que ele vai fazer de um novo produto, e você, por acompanhar esse cara todos os dias, você está dentro. Você vai entrar na aula, você vai entrar no grupo de WhatsApp, você vai participar da aula ao vivo, você vai fazer parte do produto dele, do programa de mentoria, e tá tudo certo. Só que esse jogo, ele é diferente. Aqui, esse cara, ele tá se conectando com você porque ele tá vendendo um produto onde é ele quem entrega esse produto. É a pessoa dele, é a autoridade, a imagem dele é o que vai fazer com que você se encoraje a comprar, na maior parte das vezes. É a história dele, é a história de superação dele, é tudo que ele construiu, é o carro que ele tem, a família que ele tem, a casa que ele mora, a viagem que ele faz. Tudo isso aqui te inspira, te conecta a ponto de você fazer comandos, né, que ele dá, você vai acabar seguindo involuntariamente, porque é normal também, eu também sou assim. Tem as pessoas que me inspiram e que, cara, se o cara tá fazendo alguma coisa, eu normalmente tendo a querer fazer a mesma coisa, porque é um cara que eu julgo bem sucedido, é um cara que tá no meu mercado, é um cara que tem uma empresa igual a minha, só que cresceu pra caramba e eu quero aprender com ele.
Tá tudo certo, entendeu? Mas vamos entender que isso aqui vai se comportar um pouquinho diferente ali na frente quando eu for falar de perfil comercial, eu vou te trazer os pontos, beleza? Crescimento é mais rápido, né? Segundo item aqui, que é a favor de você usar o perfil pessoal. O crescimento é mais rápido, porque você, na maior parte das vezes, não vai precisar do mesmo esforço que você precisa para crescer um perfil corporativo para crescer um perfil pessoal, né? Como eu já disse, os fatores de você se comunicar com você mesmo, com outras pessoas, vão favorecer. E por fim, você tem mais facilidade na criação de autoridade. Então, assim, para uma pessoa se tornar mais conhecida é mais fácil do que uma marca corporativa se tornar mais conhecida. Como você já sabe, como a gente já falou aqui, pessoas se conectam com pessoas, então é mais fácil reter engajamento, é mais fácil que a mensagem seja ouvida, é mais fácil que essa comunicação seja compartilhada entre as pessoas, tudo isso daí favorece. Só que, em outras palavras, o nível de esforço que você vai precisar dedicar para construir um tipo de estratégia como essa é muito maior. No frigir dos ovos, o que você está querendo? Você está querendo vender serviços de contabilidade? Você está querendo vender cursos para contadores? Você está querendo vender cursos para os seus clientes, para os empresários? O que você quer exatamente? Qual que é a estratégia que você tem por trás do que você está fazendo? Porque se você não tiver estratégia, já começa por aí um problema. Se eu não tenho estratégia, eu não tenho intencionalidade, se eu não tenho intencionalidade, eu não estou fazendo coisas porque simplesmente eu estou replicando o que o outro está fazendo, só que o outro está fazendo porque ele tem um objetivo e você não tem um objetivo claro, não tem do objetivo, não tem como avaliar, não tem como metrificar o que está dando certo e o que não está. E aí a gente entra numa confusão sem fim. Então, assim, qual que é o ponto? Quando você tem uma empresa, tem várias maneiras de você fazer com que essa empresa gere oportunidades de negócio, gere propostas e venda. Não é isso no final do dia que você quer? É isso, não é? Então, se você está querendo mais clientes, tem vários caminhos. Esse perfil pessoal aqui, ele normalmente é mais utilizado para pessoas que querem vender para pessoas ou pessoas que querem vender para empresas, mas com uma proposta, muitas vezes, de escala. Então, muitas vezes vendendo produtos que estão envelopados, estão embalados, que você entrega de forma digital. É o que a gente vê no mercado, né? Então, e a gente tem exemplos de como isso funciona. Ah, Matheus, você está me dizendo então que se eu não quiser ser um influenciador, não faz sentido fomentar meu perfil pessoal? Não, não é bem isso. Só que quando você põe toda a sua energia no perfil pessoal, você tem alguns contras. E eu vou procurar listar aqui para você quais são os pontos negativos desse tipo de estratégia. Primeiro, se você tem um escritório de contabilidade e você quer que esse escritório seja uma empresa que vai crescer, que vai prosperar, vai ter pessoas que vão trabalhar com você, vai ter outras pessoas que são protagonistas, isso é um problema. Por quê? Vamos imaginar o seguinte cenário, a imagem é você do escritório, ok? Então quando o cara, entrei lá no perfil pessoal, estou entrando em contato com você, ok? É com você que eu quero falar, né? Quando o influenciador vai fazer uma aula ao vivo, não é outra pessoa que dá aula, é ele. Ele faz a aula ao vivo para todo mundo. Então a agenda dele está presa ali. Ok? E logo, quando a gente constrói uma estratégia nessa linha de raciocínio, a tendência é que o cara tenha que ser a linha de frente. Isso para uma empresa, você concorda comigo que é prejudicial, né? Então, se a pessoa entra em contato com você via direct, você tem que mandar para um vendedor, para esse vendedor abordar essa pessoa e a partir dali rolar o fluxo, pode até funcionar, mas não acredito que seja o que melhor funcione para uma estratégia de aquisição de clientes B2B. Se você quer vender infoprodutos, cara, vai na fé, segue essa linha de raciocínio, porque é por aí mesmo, não existe outro caminho que vai te entregar esse tipo de possibilidade. Agora, se o que você quer é gerar lead para sua empresa e gerar venda, botar um comercial para rodar e não centralizar toda a operação em você, no meu ponto de vista, não é a melhor maneira de você trabalhar agindo apenas com o perfil pessoal. Você tem outras maneiras de fazer isso com mais eficiência, que é o que eu vou compartilhar agora, quando eu vou falar os prós do perfil corporativo. Vamos lá. Primeiro, você constrói valor sobre a marca, o que influencia em equity. Então, uma marca, ela tem o seu valor, beleza? Quando é uma marca conhecida, uma marca B2B, vamos dar alguns exemplos no mercado aí que a gente está de contabilidade, Conta Azul, você tem o OMI, você tem CIEG, você tem a própria Domínio, então os seus Reuters. Cara, todas essas empresas aqui, independente dos seus CEOs estarem dentro ou não do negócio, essas empresas valem e valem muito, ok? Porque elas construíram uma marca forte no mercado. E essa marca ela independe da imagem dos donos, apesar de que a imagem dos donos vai sim colaborar, que é o que eu vou falar um pouco mais adiante, mas elas existem e ponto. Então, se a minha estratégia é construir uma empresa que tem valor, que opera sozinha e que, cara, tem uma marca forte, pronto. Só isso daqui, se esses 3 pontos é o que você quer, provavelmente focar toda a energia no seu perfil pessoal já não está alinhado com esses pontos, ok? Agora, se o que você quer é vender produto, é vender em escala, é vender educação, provavelmente você vai seguir por esse caminho. Segundo item, que é favorável para você construir uma marca
corporativo muito forte? É a não centralização da sua imagem na empresa. É um risco, tá? A gente viu um exemplo recente, e eu vou usar esse exemplo algumas vezes aqui nesse vídeo. Quando houve toda a polêmica envolvendo o Thales em relação à G4, foi uma crise de imagem muito forte, porque envolvia o cara que tinha seus posicionamentos extremos, exagerados, aí você concordando ou não, enfim, o fato é que a empresa sofreu muito na polêmica que ele se envolveu quando ele falou de mulheres no mercado de trabalho, mulher não pode ser CEO, talvez você tenha acompanhado isso. Cara, ele era até então o CEO da empresa, o maior acionista, se eu não me engano. Então, quando acontece esse tipo de situação, uma crise de imagem muito forte, isso abalou diretamente a empresa. Então, a empresa sofreu com um cancelamento de mulheres que não se identificavam com aquela fala, a empresa se envolveu em polêmicas na internet, choveu notícias detonando a empresa, e isso aconteceu porque o CEO tomou uma razão, ou melhor, tomou uma ação involuntária, mas que prejudicou a empresa. Então é um risco quando você atrela a imagem da empresa de uma forma muito forte à pessoa, ok? Contudo, olha só que interessante, nesse mesmo exemplo aqui, o G4 é um excelente exemplo desse vídeo que a gente está falando. Se você olhar o perfil do Instagram da G4, é muito forte. Tem conteúdo pra caramba, tem um monte de cobertura dos eventos que eles fazem, tem praticamente postagem todos os dias, stories, vídeos, reels, posts estáticos, tem uma porrada de coisa sendo desenvolvida aqui. Mas além disso, eles têm o fator dos 3 principais sócios, Thales Gomes, que eu já mencionei, Alfredo Soares e o Bruno Nardon. Esses 3 caras, eles potencializam a marca, ok? A marca existe, mesmo sem eles, como aconteceu nesse caso, o Thales ele teve que renunciar, né, o seu papel como CEO da empresa, e aí até então substituído por inclusive uma das mulheres fazer parte do grupo de liderança, e ele assumiu o papel de presidente. Não sei se na prática isso mudou alguma coisa ou não, mas ele teve que se pronunciar, o G4 teve que se pronunciar falando que teve uma ação por causa da crise de imagem que gerou. Porém, o G4 ele está muito lastreado na imagem dos sócios, mas ainda assim eles têm um trabalho e um perfil muito forte. Para vocês terem ideia, de todos os programas que o G4 tem, só tem um programa que os 3 sócios fundadores entregam. Por quê? Eles conseguiram construir uma marca forte. Se eles não tivessem essa estratégia, teria que ser os 3 em todos os programas de educação. Porque não existe G4, existem os 3 caras. Então, a estratégia que você quer para o teu negócio vai ditar qual que é o melhor caminho, tá certo? Vamos lá. Outro item também que é importante. Você não precisa ser um influenciador. E esse é um ponto para mim fundamental do perfil corporativo. Eu vou dar um exemplo para vocês agora da própria Moonflag, tá? Quando a gente iniciou no mercado de contabilidade, todos os esforços que a gente tinha em produção de conteúdo, em investimento de dinheiro, investimento de energia, era para fortalecer a marca Moonflag. Então a marca Moonflag era o principal foco. E foi isso que a gente fez. A gente centralizou, mirou o canhão de marketing todo para a marca e, cara, atirou sem pensar 2 vezes. Então a gente foi para eventos, a gente foi para digital, patrocinando Google, Instagram, YouTube, produção de conteúdo regular, YouTube, produção de conteúdo regular, nas redes sociais também. E todas as parcerias que a gente fazia com influenciadores sempre era a Moonflag que estava em evidência. E hoje a gente tem uma marca conhecida. Então, assim, em todos os eventos que a gente vai, tem um monte de empresas, tem um monte de clientes. Em todo evento que eu vou, que não é do mercado contábil, o próprio G4, eu fiz a participação em um dos programas de educação, né? Eu fui aluno. Cheguei lá, um grupo de contadores que já tinha cliente, já tinha gente que tinha feito reunião, já tinha gente que conhecia a Moonflag, só que eles não me conheciam. Esse é um fator bem interessante, olha que curiosidade. No dia desse evento da G4, né, eu fui inclusive num almoço de contadores, que tinha um grupo de contadores que fazia parte do evento, e eu tava lá com uma das pessoas que era cliente, inclusive, só que eu não conhecia ela. E ela também não me conhecia. E aí ela me perguntou se eu trabalhava no comercial da Moonflag, porque ela não me conhecia. Ela entrou pro nosso comercial, fechou, entrou para Moonflag, virou cliente, já estava com a gente há muito tempo e eu não conhecia ela e ela não me conhecia. Então ela perguntou até se eu era do comercial, sendo que eu sou fundador e CEO da empresa. E tá tudo certo, porque foi isso que eu quis construir. Essa foi a ideia que os sócios da Moonflag e que a Moonflag quis construir desde o início. Ter uma marca forte que roda sem a dependência de ninguém. E é o que a gente conseguiu construir e conquistar hoje. Nesse momento, por exemplo, eu tenho me dedicado a publicar bastante conteúdo lá no meu Instagram. Por quê? A gente está fomentando outro braço, que aí sim envolve inclusive educação, com plataformas como o Moonflag Space, que inclusive você pode conhecer clicando aqui no link abaixo, né? Um braço de educação da Moonflag de capacitação para contadores. E aí a gente vai fomentar muito mais a minha imagem ali também, estrategicamente, porque tem uma intenção ali no fundo. Enquanto isso, as estratégias da Moonflag vão continuar rodando a pleno vapor e cada vez aumentando e aumentando. Porque uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa.
Eu acabei de dar o exemplo do G4. Pô, os caras publicam bastante conteúdo, geram bastante audiência, mas a G4 como marca também. Vou pegar um outro exemplo, a gente tem aí um exemplo clássico, que é o Adib, né? O João Adib, da CIMED. Ele tem o perfil dele, tem as ações dele, e ele tem a CIMED, que também não vai parar, cara. As duas coisas têm que andar andando junto. Por fim, acho que um ponto importante que você precisa entender é, se você pode e está no momento, faz comunicação e ações nos dois perfis. Fortalece tanto tua marca pessoal quanto tua marca corporativa. Não caia nesse papo de que uma coisa é importante e a outra não. Não fica nessa escolha. O ideal é fazer os dois. O ideal é sim fazer os dois. E muitas vezes você está acreditando cegamente que só uma coisa vai resolver ou que só outra coisa vai resolver. Não. Quando a gente está falando de marketing, primeiro que a gente tem que ter testes e segundo que quanto mais ações você tiver, mais chance de êxito. Ok? Agora é claro, entenda. Vou dar um exemplo da própria Moonflag, como eu estava contando antes. Eu, por exemplo, não tenho um perfil de ser um influenciador que vai ficar compartilhando o que eu almocei, o que eu jantei, o meu lifestyle. Não pretendo ter esse tipo de jogo na internet. E ao mesmo tempo, eu entendo que por não estar pretendendo jogar esse tipo de jogo, é claro que provavelmente eu vou perder para outros que estão querendo fazer isso, porque no final das contas a rede social é para isso. O cara quer saber aonde tu está viajando. O cara quer saber o quarto que você está hospedado. O cara quer saber como que é a tua vida, nos mínimos detalhes. O brasileiro é noveleiro e ele gosta de acompanhar esse tipo de coisa. Você tá afim de fazer isso? Você tá afim de virar esse tipo de pessoa? Mesmo que seja um personagem pra internet, de alguma maneira você tem que encarnar isso. O próprio Thales, por exemplo. Todo posicionamento agressivo, ele não é necessariamente o que o cara é no dia a dia, mas ele sabe que é o que vende. Então ele compra esse personagem e vai ali para posicionamento. Com certeza deve acreditar nas coisas ali, mas não é aquele cara tão ácido. Provavelmente é um cara que usa daquele artifício porque ele sabe que aquilo conecta com quem tá do outro lado. E ele joga o jogo muito bem jogado. E você tá afim de jogar esse jogo? Se você tiver afim de jogar esse jogo, cai pra dentro. Se você não tem perfil para isso, cara, tem várias oportunidades que fortalecendo o perfil da marca, você pode sim conquistar. Porque tem diversas empresas que são extremamente grandes, gigantescas e que tu nem conhece quem que é o CEO, ok? Então, cuidado. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você tem que ter intencionalidade pros dois lados. Ao mesmo tempo, uma coisa que eu defendo sempre é que uma marca tem que ter um rosto. E às vezes esse rosto pode ser você que está aí do outro lado, que está assistindo. Pode ser o dono da empresa. Ou pode ser outra pessoa dentro do negócio, não tem problema nisso. Você precisa ter um rosto ou alguns rostos que representem a tua marca na internet. Não adianta também só fazer post estático, não adianta também só ter vitrine, porque só a vitrine vai te ajudar num primeiro momento, mas no segundo momento não vai gerar o que você precisa em resultados de marketing. Então é importante que alguém dê a cara representando a empresa. Foi o que eu sempre fiz, né? Nos anúncios da Moonflag, na maior parte das vezes, majoritariamente, sempre foi eu que trabalhei nos anúncios. Eu que aparecia, eu que falava o vídeo, eu que falava a copy, eu que pedia pro cara clicar e se cadastrar. Quando ele caiu no comercial, era outra pessoa, né? Até essa própria cliente que eu falei que não me conhecia, provavelmente ela se cadastrou num anúncio meu, ok? Mas provavelmente não lembrava e caiu lá no comercial e vendeu. A gente vendeu para ela. Então você precisa ser o rosto ou precisa ter alguém que seja o rosto da tua empresa na internet. Mas, como eu disse, nessa estratégia do mercado corporativo, por mais que você não tenha grandes engajamentos, por mais que sua marca talvez não seja a mais seguida do mundo, você provavelmente vai conseguir ter oportunidades comerciais e enviar propostas de vender. Se é isso que você quer, esse caminho te proporciona isso. E eu afirmo com segurança porque foi exatamente o que eu fiz. Tá? E a gente sempre teve um excelente resultado via canais digitais. Mais de 75% de todos os clientes que a gente tem hoje vêm através das estratégias digitais que a gente executa aqui dentro, ok? E aí fica para você agora o crivo. O que você quer fazer na sua empresa de contabilidade? Qual é a estratégia que você quer seguir? Essa é uma decisão particular de cada um. Tem gente que vai se identificar mais com esse lado do influenciador e quer usar isso como estratégia na empresa. E faz todo sentido. Já tem pessoas que, assim como eu, não gostariam tanto de transformar sua vida numa novela e que vão seguir outras linhas de raciocínio. E aí, isso é particular de cada estratégia de cada pessoa. É claro que você precisa decidir. Minha recomendação, fortaleça os dois perfis, marca pessoal e marca profissional. Deixe de ficar querendo escolher o que você deve fazer, porque cada escolha ela tem que depender do momento. Talvez em um determinado momento vou focar mais na marca da empresa, depois vou fortalecer mais a pessoal, ok, mas saiba que é importante que você trabalhe as duas. E isso é uma coisa que vai te ajudar a aumentar suas chances de resultado através do Instagram. Eu espero que esse vídeo possa ter contribuído um pouco com esse tema que é complexo, que é confuso, mas que você saia daqui sabendo o que fazer aí na sua empresa de contabilidade. Não se esqueça de deixar teu like, se inscrever no nosso canal para acompanhar mais conteúdos como esse e comenta aqui qual que é o assunto que você quer que eu discuta, qual que é o assunto que você quer que eu traga no ponto de vista, que eu vou gravar um vídeo aí com base na sua sugestão.
Muito obrigado e até o próximo vídeo.